Quem nunca ouviu dizer, não tome refrigerante. O refrigerante deixa o pH do estômago muito ácido, que pode ocasionar em gastrite, úlceras, ou então, nossa, o pH da saliva é neutro, é em torno de 7. Vamos ver se é mesmo? Aqui eu tenho uma fitinha, um papel que a gente chama de papel indicador de pH. E dependendo do conjunto de cores, aqui tem uma escala de 0 a 14, certo? Vamos ver se o pH da saliva é neutro? Vou dar uma babadinha aqui. Eu sou uma boa produtora de saliva, meu odontólogo disse. Olha a sequência de cores. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que o pH está ali entre 6 e 7. Ótimo! Até porque o organismo, os sistemas, eles têm que ter o pH ideal para as enzimas atuarem. Na saliva, nós temos uma enzima que é chamada amilase, e a amilase, ela começa a quebrar o amido, certo? Então, se você comeu batata que tem amido, enquanto você está mastigando, as enzimas da saliva já começam a degradar essas macromoléculas em moléculas menores para ser depois absorvidos aí lá no intestino. Então, no estômago, o pH já tem que ser ácido, porque a enzima do estômago, que é a pepsina, para o pH ideal para ela funcionar e quebrar as proteínas em moléculas menores, tem que ser em pH ácido ali. Então, o pH do estômago ele é em torno de 1,5 a 2, 1,5 pode variar até a 3. Mas, pessoal, o que é isso pH? Né? Então, que escala é essa de pH de 0 a 14? Então, hoje eu vim falar um pouquinho de química básica. Então, pH, pessoal, é uma forma na química da gente quantificar a quantidade de um tipo de íon, H+. Esse íon, se o meio tiver muito H+, o meio está ácido. Então, de onde que vem esse H+? Então, quando você pensa numa água pura, então imagina água pura, só tem moléculas de água. Algumas moléculas de água, elas se ionizam. Como a molécula de água tem um oxigênio e 2 hidrogênios, se ela ionizar, um hidrogênio deixa um elétron para o OH, que ele vira OH-, e esse hidrogênio que saiu sem elétron, ele vira H+, que ele saiu sem... O elétron tem carga negativa. Então, se ele saiu sem essa carga negativa, ele fica com uma carga positiva em excesso. A gente diz, então, que a água ioniza em H+ e OH-. Na verdade, é H3O+, mais OH-, porque quem arranca esse H+ da água é uma outra molécula de água. Então, quando a gente fala H+ ou H3O+, é a mesma coisa. Então, o que acontece? Imagina assim, se 10 moléculas ionizarem e formarem H+ e OH-, eu vou ter 10 H+ e 10 OH-, quantidades iguais. Quando a gente tem quantidades iguais de H+ e OH-, a gente diz que o meio está neutro. Isso o pH é 7, certo? Que é o que acontece na água pura. Uma água, não água de torneira, água de torneira não é pura. A água destilada, deionizada, onde a gente já tirou os minerais, certo? Que é água pura. Mas, se eu pegar um copo com água e pingar umas gotinhas de limão, por exemplo, ali eu vou ter mais H+ do que OH-. Se eu tiver mais H+, o meu meio está ácido. E o meu pH é abaixo de 7. Quanto menor o pH abaixo de 7, mais ácido. Então, o pH do estômago é 1,5, em torno de 1,52. O pH do refrigerante é em torno de 3. Então, o meu estômago está mais ácido, tem mais H+,
a concentração do que o refrigerante. E se o meio tiver, se eu pego um copo de água então, e eu coloco umas gotinhas de sabão, de água sanitária, por exemplo, ali agora vai ter mais OH- do que H+. Então, se tem mais OH- é uma característica de meio básico, meio alcalino. Então, se eu tenho mais OH- agora, o meu meio está básico e alcalino. O pH é acima de 7. Quanto maior o pH, acima de 7, mais básico. Então, se você mede o pH de uma solução e tá pH 8, tá básico. Mas se eu meço o pH de uma outra solução e tiver 11, a solução do pH 11 está mais básica do que a do pH 8. Então, quanto menor o pH abaixo de 7, mais ácido. Quanto maior o pH acima de 7, mais básico. E daí, mas por que quanto mais H+ tem, menor é o pH? Porque o pH é chamado de potencial hidrogeniônico. Para a gente encontrar esse valor, a gente usa uma equação matemática que eu nem quero falar aqui porque é uma aula mais básica. Mas pH é menos log da concentração de H+. A concentração de H+ é em mol por litro. Então, como é um antilogaritmo, quanto maior a concentração de H+, menor vai ser o pH, certo? Mas esquece isso que eu falei. Não quero perder seguidor por causa disso, não. Só uma observação. Quando eu digo que na água moléculas ionizam formando H+ e OH-, são algumas moléculas, pouquíssimas. Então, a maioria das moléculas estão na forma molecular, H2O. Pouquíssimas ionizam formando H+ e OH-. Quando eu falo em escala de pH de 0 a 14, abaixo de 7 tem mais H+, acima de 7 tem mais OH-, mas isso é diluído. São pouquíssimos H+, que tem a mais do que OH- no meio ácido. São pouquíssimos OH- que tem a mais do que H+ em meio alcalino básico. Então, essa escala de pH de 0 a 14 é para soluções diluídas. O que é diluído? Imagina que essa solução de corante tem uma certa quantidade de corante e uma certa quantidade de água. Diluído é quando a concentração diminui. O que significa concentração diminuir? A quantidade de corante por ml agora é menor, agora está mais diluído. Então, espero que agora vocês entendam o que é dizer, o pH está ácido, o pH está básico, o pH está neutro. Então, a saliva, ela funciona no pH neutro, próximo de neutro. O estômago, ele precisa de ter um pH mais ácido para as enzimas atuarem. O sangue, ele tem que ter o pH do sangue em torno de 7,4, não pode variar muito. Nem no sistema biológico, o pH não pode variar muito. Então, nós temos compostos químicos e moléculas biológicas que tentam sempre ajustar o pH para o pH ideal daquele sistema. Espero que vocês tenham gostado. Vou gravar um vídeo falando que o refrigerante faz mal para o estômago. Não é porque ele é ácido, até porque ele é menos ácido que o estômago. O estômago, pH ali em torno de 1,2, 1,5, 2, 3. E o refrigerante tem pH 3. O problema é que o refrigerante provoca outra coisa, certo? E aí vou deixar esse assunto para o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Muito obrigada!